Os amados irmãos, graça e a paz, boa noite, amém? Pessoal da amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Vamos começar nosso culto nessa noite, vamos colocar-se de pé diante do Senhor que está aqui. O Senhor chegou aqui primeiro, vamos estar orando nesse momento, louvando e agradecendo ao Senhor tudo aquilo que Ele fez essa semana, amém? E o que vai fazer ainda a semana que começou hoje, amém? Vamos começar orando nesse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor meu Deus, nesse momento, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos porque Tu és o nosso grande Deus, e sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer. Por isso, Deus, nós Te colocamos diante do Senhor nossas vidas, entregamos nossa família, pedimos por aqueles que estão enfermos, curem, restaurem, renove as forças no Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, nós rogamos também os irmãos que estão vindo ao culto, que o Senhor traga todos na Tua paz, na Tua segurança, em nome de Jesus. Pedimos também nessa noite, ó Pai, pelo mensageiro, que é o Teu servo, o irmão Roberto, que o Senhor esteja usando ele de forma por excelência. O Teu Espírito Santo, Deus, conduza nessa noite. Eu rogo, ó Pai, também por mim, que estou dirigindo o culto, que Tu esteja me dando uma palavra certa, na hora certa, para glorificar Teu nome, que não seja eu, mas seja movido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós pedimos também pelo louvor, pelo Daniel, pela Tiene, que o Senhor esteja abençoando os Teus servos, esse casal precioso, maravilhoso, que o Senhor abençoe e use, ó Pai, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos também pelo Thales, ó Pai, que está na parte técnica dessa gravação, que o Senhor abençoe a vida dele também, em nome de Jesus. Rogamos agora, ó Pai, pelo Teu mover. Estamos aqui à disposição do mover do Teu Espírito Santo. Nos conduza nessa noite, ó Pai. Que essa mensagem também chegue aos lares dos amados que estão nesse momento, ó Pai, atento em casa, escutando, ó Pai, atento à Tua mensagem. Nós oramos agora, abençoamos, ó Pai, Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus 18, versículo 20. Nós vamos ler um versículo nessa noite. E essa passagem bíblica nessa noite vamos ler. Nós vamos começar essa passagem, vamos começar amanhã em nosso culto doméstico. Nós já abrimos uma campanha de oração que começa amanhã essa campanha, amém? Glória a Deus por isso. Essa campanha que nós estamos começando amanhã, os amados já receberam, já falei um pouco no grupo da igreja, e amanhã nós vamos estar ligados em cima dessa passagem, abençoar o nosso dia, né? Orar em cima dessa passagem em nome de Jesus. Mateus 18, 20 diz assim: todos encontraram? Glória a Deus por isso. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém? Pode sentar, queridos. Amém. Louvado a Deus. Para Deus disse que onde há 2 ou 3 no meu nome, ali o Senhor está. Então Deus, Ele convocou, Ele está pensando, desde Jesus quando colocou isso, Ele não olhou multidões, né? Ele viu a família, Ele viu um casal, amém? Ele viu um casal e um filho. Jesus olhou assim, uma família pequena, e diz, olha, se tiver 2 em concordância, ali eu estou, amém? A oração é uma oração de concordância, a oração é você estar junto com alguém. Ninguém vai orar junto com o outro e dizer assim, terminou a oração, olha, eu não concordo com a tua oração. Ninguém vai, isso não existe. Isso vai acontecer. Então, Jesus sempre colocou aqui, uma oração você tem que estar em concordância. Então, até mesmo, porque antes de orar, você vem a palavra, amém? E essa palavra você tem que estar entendendo que essa palavra está alinhando com alguém que está ao seu lado, horizontalmente, sabendo que também estamos alinhados no eixo vertical com Jesus, amém? Porque a palavra vem dele, lá do alto vem dessa palavra ao nosso coração, ela está aqui,
Mas Deus, ele se revela para nós, ao ponto dessa palavra nós estamos equilibrando horizontalmente. Então, se nós em oração e na palavra, nós orarmos toda a palavra, concordarmos um com o outro, Deus vai abençoar. É por isso que a igreja prospera, e é por isso que a família prospera. A família, quando está junto no propósito, Deus abençoe cada vez mais. Amém, queridos? Então, amanhã vai ser a nossa segunda-feira, a nossa devocional em cima dessa palavra. Amém? Vai ser só devocional nessa palavra. Você pode orar e colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos somente louvar ao Senhor. Vamos glorificar o nome do nosso grande Deus. Você pode louvar e exaltar o nome do nosso grande Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. A igreja está bonita hoje, glória a Deus. A igreja sempre é bonita porque ela sempre está disposta a dedicar o melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração. Convido a igreja a se colocar de pé para que sua voz saia mais bonita, para que você esteja dedicando o melhor a Deus nesse momento. Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós temos um propósito aqui. Nós temos um propósito de ser luz, de ser sal da terra. Nós temos um propósito de impactar as nações, impactar a vida das pessoas. Todas as coisas cooperam. E por mais que a gente passe por situações difíceis, por mais que a gente entenda que em alguns momentos a gente se sente só, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam. Deus, ele fortalece o coração de cada um. Deus, ele renova as forças. Ele tira a tristeza e a dor. Ele preenche com uma alegria sem igual. Vamos louvar o Senhor. Dê o melhor de si nessa noite. Dê o melhor do seu louvor, dizendo: eu sei, Deus, eu sei que todas as coisas cooperam, eu sei. Porque eu vejo isso, Deus, na minha vida. Eu creio na Tua palavra, Pai. Ela é fiel e verdadeira. Vamos louvar a igreja. Cante assim. Eu sei, sempre estás comigo. O quê? Senhor. Também sei. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as
juntos, igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se nós tão somente confiamos em Deus, se nós amamos verdadeiramente a Ele, é porque nós conhecemos a Ele, porque sabemos que Ele é fiel, sabemos dos seus atributos e confiamos de todo o nosso coração nele. E se isso é verdade em nossas vidas, nós devemos entender que toda a nossa vida, toda a nossa atividade tem que estar pautada segundo os seus propósitos. Por isso vamos cantar nessa noite dizendo que vamos entregar o nosso melhor, o melhor da nossa vida. Nós assim oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, em todas as decisões. Tudo entregarei, tudo entregarei a Ti, Jesus. Mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei. Senhor Jesus, tudo deixarei. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos nesse momento a palavra do Senhor, amém? Você trouxe sua palavra, a Bíblia, né? Se ligue na palavra nesse momento. Você não trouxe, pastor, eu estou com o celular. Serve também, né? A Bíblia que você tem no seu celular também serve, amém? Mas é importante que você acompanhe a palavra, porque às vezes, durante 20 minutos ou 25 minutos, 30 minutos da palavra, mas tem 5 minutos que Deus fala contigo. 1 minuto Deus fala contigo. Alguns segundos tem uma mensagem para ti. Amém? Deus fala do jeito que Ele quer. E eu que estou nesse momento, irmão Roberto. Irmão Roberto, faz favor, meu amado. Estarei orando por ele agora, nesse momento, em nome de Jesus. Vou orar pelo irmão Roberto. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós colocamos diante de Ti, teu servo. Ó Deus, use nesse momento em nome de Jesus. Que nesse momento ele seja a boca do Senhor. Que o Senhor use como instrumento nas tuas mãos. Que possamos escutar, ó Pai, a palavra, ó Pai, que o Senhor colocou no coração dele. Mas que seja a manifestação do teu Espírito Santo. Nesse momento, guarde sua família, seus pais, seus irmãos, todo o seu parentesco, seja guardado e protegido pelo Senhor. Porque nesse momento, ó Pai, Tu vai estar conduzindo o teu servo com a liberdade que o Senhor tem, dada pelo Espírito Santo da vida dele. Use o teu servo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. É possível a gente ficar sem máscara? É possível a gente ficar sem máscara aqui porque a gente está numa distância tranquila, não é? Para ficar sem máscara. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 9, é um texto conhecido demais. Nós vamos voltar nesse texto hoje, na verdade. Juntos já meditamos nesse texto em outras oportunidades e hoje voltamos a ele. Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número 10. Abra a sua Bíblia, seja ela no papel, no celular, não tem nenhuma importância. Você que está nos vendo pela gravação também, abra aí a sua Bíblia na sua casa, junto às pessoas que estão
perto de você e leia a palavra do Senhor proferida por meio de Lucas, do médico Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10, que diz assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Versículo 13 diz: Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Ore você que está aqui no templo, você que está em casa. Todos nós juntos vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor em favor da palavra de Deus. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Neste momento nós nos reunimos como igreja, com os irmãos que estão aqui no templo, com cada pessoa que está assistindo a gravação, e pedimos-te, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando por meio da tua palavra. Deus, que a tua palavra lida, explicada nesta oportunidade, alcance os nossos corações, alcance a nossa mente, alcance o mais profundo do nosso interior, ó Deus, de modo que por meio da palavra do Senhor nós sejamos edificados, nós sejamos corrigidos, nós sejamos, ó Deus, preparados, nós sejamos, ó Deus, que o nosso caráter seja transformado, ó Deus, pelo poder que há na tua palavra, Pai. Nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, diante da tua palavra. Nós te agradecemos esta oportunidade de expor publicamente a respeito do teu evangelho. E nesse sentido pedimos a capacitação do teu Santo Espírito, para que neste momento e em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração que nós fazemos. E pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto da palavra do Senhor, muito conhecido, muito usado em mensagens públicas, em cultos, nos lares, que é uma das passagens que mostra para nós a multiplicação, ou aquilo que é conhecido como a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Se nós vamos lembrar aí, alguns evangelistas falam que esses 5 pães e esses 2 peixes estavam nas mãos de uma criança, né, que levou para aquele momento em que se reuniu tanta gente ali para ouvir Jesus, teria levado aqueles peixes e aqueles pães, os quais foram usados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor Jesus, para abençoar as pessoas que estavam ali. Nessa noite eu convido você a, com base nesse texto, nesse episódio do ministério de Jesus, nesse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes,
a pensar na provisão de Deus, a pensar na resposta de Deus e a pensar na condução da palavra do Senhor. Nós estamos diante aqui de uma oportunidade, de um contexto em que havia muita gente e pouca comida. Segundo a narrativa bíblica, Lucas diz isso, os outros, Mateus é coerente, Marcos também, a narrativa de João também corrobora esse cenário de que era um lugar deserto, um lugar ermo, um lugar onde não havia comércio. Ali não tinha um shopping perto, muito menos o iFood para eles pedirem uma comida para alimentar tanta gente ali naquele contexto. Sequer, segundo o relato dos discípulos, sequer havia dinheiro, ainda que houvesse um lugar, um shopping, né, uma praça de alimentação para vendendo comida. Segundo os discípulos, eles não tinham sequer dinheiro, recursos para adquirir uma quantidade de comida suficiente para alimentar aquela quantidade de pessoas. E então, nesse sentido, irmãos, é que eu e você podemos contemplar a provisão de Deus, não é? Veja que nós estamos no deserto, não tinha comida à venda, não tinha sequer recursos para adquirir a comida. Mas, segundo os relatos dos evangelhos, havia a provisão do Cristo. Havia o Deus Todo-Poderoso que agiu naquela oportunidade e pediu comida e agiu para realizar aquele milagre extraordinário. Meus irmãos, é como se diz em muitas mensagens, em muitas pregações, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é especialista em deserto. A palavra do Senhor, registrada, por exemplo, em Neemias capítulo 9, versículo 21, quando o povo orava e dizia: sim, por 40 anos o sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu e os seus pés não se incharam. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, a palavra recebida: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem o sapato no vosso pé. O cenário ali era absolutamente desfavorável. Havia gente, havia fome, não tinha comida e nem tinha recursos para adquirir alimentos. Mas havia tudo o que era necessário para que todos saíssem dali como saíram, saciados. Havia a presença do Deus da provisão. Meus irmãos, muitas vezes eu e você não contemplamos o milagre porque nós olhamos para aquilo que está faltando. Nós não percebemos, nós não temos muitas vezes ou quase sempre os nossos olhos, a nossa fé não está voltada para a presença do Deus da nossa provisão. Muitas vezes eu e você deixamos de contribuir, falhamos muitas vezes nos dízimos, nas ofertas, porque lá no fundo, sabe, nós tememos que vai faltar provisão, porque muitas vezes incorremos nesse erro de, por que não dizer, de certo modo, desconfiar do Deus da nossa provisão. Muitas vezes nós declaramos isso, nós oramos nesse sentido, mas na hora de praticar, muitas vezes nos falta essa fé de crer no Deus da nossa provisão. Até porque, convenhamos, muitas vezes é difícil mesmo. A gente olha para o lado, olha para o outro, nós vemos o que? Um deserto de esperança, um deserto de dificuldade, um deserto de falta de recursos. Falta de recursos, quando eu falo recursos, não só os materiais, às vezes nos faltam recursos materiais para vencer muitas batalhas, emocionais, para vencer muitas batalhas. Às vezes nos faltam os recursos espirituais para passar por certas dificuldades, mais fé, mais palavra, mais fortalecimento em Deus. E aí a gente fica olhando para esse deserto. Mas louvado seja Deus,
Porque assim como o Deus da provisão estava naquela oportunidade, naquele dia, diante de milhares, havia, segundo essa conta que o evangelista nos apresenta, eram 5.000 homens. O Deus da provisão daquele dia é o mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, é o mesmo Deus que ao terceiro dia ressuscitou, é o mesmo Deus que a igreja de Atos vivenciou e adorou e orou, é o mesmo Deus que sustentou a obra missionária primitiva da igreja. Paulo, quantas aflições Paulo passou, quantos desertos Paulo vivenciou, a começar por aquele naufrágio, né? Você imagina a aflição, mas o Deus da provisão era o mesmo. O nosso foco é necessário, voltando aqui um pouquinho, é necessário talvez uma mudança de foco. Ao invés de nós focarmos no lugar que nós estamos, no deserto, só dificuldade, só confusão, falta de paz, um desespero, filho dando trabalho, é o namoro que acaba, é o desemprego que chega, essas coisas. Que tal nós focarmos no Deus da provisão? No lugar da falta de condição, focarmos no Deus da provisão. Esse Deus que concedeu àquela multidão, aquele povo que estava ali, algo tão extraordinário. Eram 5 pães e 2 peixes, segundo o relato de Lucas, que foi suficiente para alimentar no mínimo 5.000 pessoas. Diz o relato da palavra do Senhor, que daquilo que sobrou, após todos se alimentarem, após todos estarem saciados, sobraram 12 cestos ainda de alimentos. Olha que Deus maravilhoso. Onde a gente pensa que vai faltar, há sobra, né? Há saciedade, há um transbordamento. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós prestamos culto e que nos motiva nessa noite por meio do seu milagre. Nós não estamos falando aqui da experiência de alguém, de um homem como eu, como você. Nós não estamos falando aqui de um ensino filosófico. Nós estamos falando de uma narrativa. Nós estamos diante de uma narrativa do Deus vivo, do Deus verdadeiro, uma experiência real, testemunhada por várias pessoas, do dia em que o Senhor Jesus alimentou, a partir de 5 pães e 2 peixes, uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E olha o detalhe para concluir esta parte. A provisão de Deus, ela não é uma provisão apenas material. Antes de prover a fome, de saciar a fome física daquelas pessoas, a palavra do Senhor diz lá no início que Ele estava curando enfermos e que Ele estava anunciando o reino de Deus. A provisão que Jesus oferece para mim, para você, para o seu vizinho, para os seus pais, que talvez para os seus filhos, para o seu amigo, para alguém, não é a provisão apenas de recursos materiais, não é aquilo que vai encher o nosso estômago, que vai revigorar as nossas forças físicas somente. É muito mais do que isso, é muito mais especial e extraordinário. Nós podemos dizer que antes de saciar a fome daquele povo de comida, Ele estava a saciar a fome de palavra de Deus, a fome de Deus, a necessidade espiritual de um povo que estava como ovelhas que não tinham pastor e que agora finalmente conheciam o Cristo prometido, o Deus único e verdadeiro que mais tarde viria a morrer na cruz, num sacrifício substitutivo por causa dos nossos pecados. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus da nossa provisão. É possível também nós identificarmos, irmãos, nesse texto da palavra do Senhor, não só a provisão de Deus, mas a resposta de Deus para as nossas orações. Amanhã começa uma campanha, um desafio da igreja. Para quem assiste na gravação, segunda-feira passada começou esse desafio. Um desafio de oração, de culto doméstico, de oração em família. E é interessante observar nesse texto, nessa narrativa bíblica, que os discípulos pediram algo para Jesus. Lá no início, me ajudem aí, versículo
12, os discípulos disseram. 11 mais ou menos ali. Eles disseram: Senhor, despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Foi o pedido dos discípulos. Senhor, por favor, despede esse povo que está aí, nós não temos comida, nós não temos recursos, e é o melhor a se fazer. Sabe de quem que eu me lembrei? Eu lembrei de mim. Quando eu chego para Deus nas minhas orações e digo: Senhor, faz isso. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. É o melhor para mim. Senhor, nessa semana faz que seja assim, resolve aquele determinado assunto dessa determinada forma. É assim que eu te peço. Porque no fundo, quando nós oramos a Deus, nós estamos dizendo para Deus que isso é o melhor, pelo menos na nossa opinião. E naquele dia foi assim também. Senhor, despede esse povo, não tem comida, não tem recurso. É o melhor a ser feito. E se nós pensarmos assim racionalmente, eles não estavam absolutamente equivocados. Fazia todo sentido no pedido que eles fizeram a Jesus. Muitos dos pedidos que você tem feito a Jesus fazem todo sentido na sua perspectiva, na perspectiva humana. Faz todo sentido você pedir que: Senhor, essa semana eu quero mudar de setor lá no emprego. Senhor, essa semana eu quero ser promovido. Senhor, nessa semana eu quero que dê certo aquele negócio que nós estamos tentando já há algum tempo. Faz todo sentido. É absolutamente racional e compreensível que você leve esse pedido a Jesus. Mas acalmemos os nossos corações, porque a resposta de Jesus para nós pode não fazer nenhum sentido. A resposta de Jesus para nós pode ser, inclusive, em sentido contrário ao que nós pedimos a Ele. A resposta de Jesus para nós pode vir em forma de um desafio muito grande. A resposta de Jesus para nós, a gente aprende isso na IBD desde muito cedo, né? Pode ser um espere, ainda não é a hora, mas pode ser inclusive um alto e sonoro não, isso não é para você. Foi essa a resposta que Jesus deu para os discípulos. Ele disse para eles: não, senhores, não vai ser assim não. Eu não vou despedir de ninguém. Deem vocês mesmo a comida para eles. Em outras palavras, deem, como é que diz aqui o texto exatamente? Deem vocês mesmos de comer a eles. Deem vocês mesmos de comer a eles. Esta foi a resposta de Jesus para eles. E aí que começa o milagre. A resposta foi negativa. Do ponto de vista racional, do contexto ali, não fazia muito sentido. Mas é aí que começa o milagre. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? É que aquele não que eu tenho recebido da parte de Deus, que às vezes que me fez chorar, que me fez entristecer, talvez esteja me fazendo me desmotivar, talvez esteja me levando a um certo cansaço emocional, a um certo cansaço espiritual, talvez esteja me levando a ter certas dúvidas, mas olha a glória de Deus acontecendo. Pode ser o começo de um grande milagre. Se Jesus tivesse atendido o pedido dos discípulos, tivesse dito: ok, vocês têm razão, isso é exatamente o melhor a ser feito aqui. Não temos comida, não temos dinheiro, vamos mandar o pessoal embora, é o que precisa ser feito. Nós não estaríamos falando aqui de uma multiplicação de pães e de peixes. Mas porque Jesus deu uma resposta negativa diante da sua soberania, da sua onisciência, e porque os discípulos creram e confiaram naquela resposta de Deus, é que hoje nós aqui podemos juntos estar falando de um grande milagre, de uma grande multiplicação. É por isso que nós podemos hoje aqui dizer e testemunhar: olha, houve um dia em que haviam apenas 5 pães e 2 peixes, mas que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, saciadas, e foi sobrar alimentos ali daquela oportunidade. É a resposta de Deus. É sim, é não, é espere. O que não, ela pode vir de diversas formas. O que não pode acontecer é eu e você não crer que esse é o melhor. Não crer que a resposta que vem da parte de Deus seja o melhor para nós.
O que não pode acontecer é que eu e você, nós não podemos duvidar da resposta de Deus. Entristecer, claro, muitas vezes nós vamos nos entristecer. Porque se nós apresentamos a Deus, é porque a gente queria que a resposta fosse em um determinado sentido. Mas nós não vamos perder a nossa fé e muito menos duvidar de que aquela resposta, talvez que nos cause certa tristeza naquele momento. Nós não podemos, obrigado, pastor, nós não podemos duvidar de que ela é o melhor para nós. Certamente cada um dos irmãos aqui tem um testemunho para contar de algo assim. De uma resposta que veio, que chegou, não era o que você queria, você se entristeceu, mas de que pouco tempo depois ou muito tempo depois, você pôde contemplar algo muito maior. Você pôde contemplar a multiplicação, você pôde contemplar o milagre, você pôde contemplar uma bênção muito maior daquilo que nós estávamos pensando quando oramos a Deus em determinado sentido. É como o texto da palavra do Senhor diz: Ele é poderoso para fazer mais do que nós pensamos ou pedimos. Ele é poderoso, creia nisso, Ele é poderoso para fazer mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Creia mesmo quando a resposta for negativa. Creiamos nesse Deus, no Deus das nossas vidas a quem nós servimos. E para concluir, além da provisão de Deus, além da resposta de Deus, claro, a palavra de Deus. Naquele momento Jesus ainda estava ali e a palavra dele foi, naquele momento: deem vocês mesmos de comer a eles. Esta foi a palavra de Deus. Esta foi a condução de Deus por meio da sua palavra naquela oportunidade. Hoje a palavra do Senhor, antes de tudo, ela está aqui nas Escrituras. Nós somos uma igreja evangélica, igreja batista, e a nossa declaração de fé é de que a Bíblia é a única fonte de fé e de doutrina e prática para a nossa vida. Essa é a nossa declaração de fé. Nós cremos que a Bíblia é inerrante. Nós cremos que a Bíblia é confiável. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada, escrita por Deus, porém sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que a Bíblia não contém contradições. Nós cremos que a Bíblia não é modificada, no sentido de que aquilo que foi escrito há de prevalecer. É óbvio que a Bíblia precisa ser contextualizada. É óbvio que nós não temos condição de pegar todos os textos da Bíblia que foram escritos e registrados sob determinados contextos históricos de cada tempo e aplicar hoje tal qual. Não, isso nós não fazemos. É óbvio que há uma necessidade de contextualização. Porém, nós não podemos falar numa atualização da Bíblia no sentido de desconsiderar textos expressos da palavra do Senhor. Não, nós, como crentes dessa geração, desse tempo, como servos de Deus, como cristãos, nós cremos na Bíblia como a nossa fonte de fé, como a nossa fonte de doutrina. E o milagre, irmãos, naquela oportunidade, só aconteceu também a partir da palavra dada e da palavra cumprida na vida daqueles irmãos naquela oportunidade. O milagre ele só se viabiliza quando há alguém, quando há uma pessoa, quando há um servo de Deus disposto a obedecer a palavra de Deus. Não existe milagre fora da palavra de Deus. Não existe vida cristã fora da palavra de Deus. Não existe relacionamento com Deus pautado em algo que não seja a palavra do Senhor.
partir de amanhã, voltando, nós somos desafiados a meditar na palavra de Deus junto com nossos familiares, naquilo que o pastor está chamando de culto doméstico. Irmãos, a palavra de Deus naquele dia foi a condução necessária para que o milagre se realizasse. Deem vocês mesmos a eles o que comer a eles. Se os discípulos tivessem se voltado contrário àquela palavra, se os discípulos tivessem se negado a atender ao contexto daquele cenário, já falamos aqui repetidamente, fome e a ausência de recursos e a ausência de comida, o milagre não teria acontecido. Mas porque eles obedeceram a ordem do Senhor Jesus, é que o milagre aconteceu, é que o milagre se viabilizou, é que o milagre, é que nós podemos hoje falar daquele acontecimento como um grande milagre, porque houve naquele dia pessoas que se renderam à palavra do Cristo. Sabe por que muitos milagres na minha vida ainda não aconteceram? Eu tenho certeza disso. Porque talvez esteja faltando que eu e minha família me renda mais à palavra do Cristo, às palavras de vida, a palavra que não falha, a palavra que não muda, a palavra que se contextualiza, mas que é atual e sempre será. Billy Graham, o famoso Billy Graham, pregador americano, ele diz: olha, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Porque a Bíblia ela fala sobre todos os assuntos, porque a Bíblia ela registra, ela tem palavras de sabedoria para vários contextos, para várias situações, para casamento, para tudo que a gente possa imaginar assim na vida de alguém. A Bíblia tem uma palavra e ela não vai mudar se você não concordar com ela. Mas poderia ser assim. Tudo bem, essa é a sua opinião. Mas a palavra do Senhor, ela precisa prevalecer na minha vida e na sua vida, como prevaleceu na vida daqueles discípulos naquele dia. E naquele dia, a gente viu o resultado de uma resposta de Deus acatada, de uma palavra de Deus obedecida. 5.000 pessoas, no mínimo, alimentadas. Resposta de Deus acatada e palavra de Deus obedecida. E confiança na provisão de Deus. Feche seus olhos, nós já estamos encerrando. Nessa noite, nós podemos juntos entender que esse milagre passou por 3, vou dizer etapas, mas por 3 elementos, vamos assim dizer. Feche seus olhos em nome de Jesus e ore ao Senhor. Se há algo nessa palavra que lhe traz um ponto a ser meditado, a ser refletido, apresente isso para Deus agora em nome de Jesus. A provisão de Deus, a resposta de Deus que foi acatada pelos discípulos e a palavra proferida pelo Senhor Jesus, prontamente obedecida pelos seus servos. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos, ó Deus. E nessa noite nós queremos, por meio daquilo que ouvimos a respeito da tua palavra, Pai, a nossa oração é que Deus aumente a nossa fé, para que venhamos crer na tua provisão, ó Deus, para que venhamos crer na abundância que vem do Senhor e somente do Senhor, independentemente do contexto, Deus, que estejamos vivenciando. Seja provisão material, emocional, espiritual, de toda a ordem, Deus, aumenta no meu coração e no coração dos meus irmãos a fé, para que possamos contemplar na nossa vida a cada dia a provisão do Senhor Jesus em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê um coração, um caráter, ó Deus, que acata as tuas respostas, que confia nas tuas respostas, ó Deus, que ainda que contrariados, ainda que entristecidos, ó Deus, que haja em nós, em nossos corações, uma chama, uma fé que nos leve a crer que o Senhor tem o melhor para nós, que ainda que a resposta seja não, ainda que sejamos contrariados, mas que sejamos sempre, ó Deus,
confirmados pelo Teu Santo Espírito, de que a resposta vem do Senhor, e de que ela é soberana, e de que ela é o melhor para nós. Deus, em o nome de Jesus, por fim, te pedimos para que na minha vida e na vida dos meus irmãos prevaleça o mesmo caráter de Pedro, que naquela oportunidade, diante do Senhor, quando o Senhor os liberou para que eles seguissem outro rumo, para que tenhamos aquele mesmo caráter quando Pedro disse: Senhor, para onde iremos se tu tens a palavra de vida eterna? Esta é a nossa oração nesta noite, ó Deus, para que no meu coração, no coração de cada pessoa que ouve esta mensagem, acenda essa fé, essa chama, este propósito de crer e obedecer a santa e inerrante e maravilhosa palavra de Deus. É assim que nós oramos agora, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Deus, louvando a Ele, o seu santo nome. Deus, nós queremos tão somente, ó Pai, te adorar nessa noite. Queremos dizer, Deus, independente das circunstâncias, o nosso coração, Deus, deseja e anseia estar alegre no Senhor. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, nós tão somente queremos nos alegrar, porque sabemos e conhecemos o Deus da nossa vitória. A fé, Deus, é acreditar não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós não vemos, e saber ainda assim que vai dar certo. E é por isso que nós vamos cantar essa canção nessa noite, Jesus, reconhecendo, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso, mesmo que pareça que esteja escuro, mesmo que pareça que esteja fazendo frio, mesmo que pareça que as circunstâncias não são favoráveis, mas nós confiamos em Ti, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle continua contigo, Jesus. Mais uma vez, igreja, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Se você também querer, deixa assim. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É passageiro, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Nós queremos, já estamos encerrando os avisos que nós queremos dar. Nosso culto quarta-feira de oração. Amém? A Deus por isso. Nós estamos aqui orando, nós estamos ministrando, né, nas vidas. E eu quero que os amados venham, porque a igreja, falando aqui, além da palavra, tem que ter oração para sustentar. E nós estamos nessa campanha de oração e a palavra e oração, para que os amados se fortaleçam cada vez mais. Amém, queridos? Então, essa é a nossa oração. Eu tenho orado pela igreja todos os dias, pelos amados que nós temos visitado, mas é muito importante nós estarmos juntos. Juntos nós vamos ser mais fortes, em nome de Jesus. Amém? Sobre o nosso tempo, nós estamos construindo. Meu nome agora mudou, né? Pastor Cimento, Pastor Basílio Cimento, Pastor Basílio Areia. Nós estamos comprando todo dia alguma coisa para lá, né? Os pedreiros lá, os ajudantes, o mestre de obra liga: pastor, faltou areia, pastor, faltou cimento. A gente corre, compra e deixa lá na obra, né? O rapaz diz: pastor, eu digo: é cimento, né? Acabou, não, é areia agora. Aí tá bom. Aí, pastor, é a pedra brita, não, é cimento. Mas tem sido bom, sido cansativo, mas sido muito bom, né? Praticamente dentro de 5 dias, fez que encheu os pilares, né? Aí foi 10 sacos de cimento, rapidinho. Eu digo: eixe. Vai ficar bem resistente, né? Mas nós citamos essa semana o engenheiro mecânico Luiz Carlos, porque vai ser uma estrutura metálica, né? O engenheiro tem que estar acompanhando. E o João Filho, engenheiro civil, né? Ele se reuniu essa semana e acharam bom a gente já ir adiantando a parte metálica para adiantar, e o engenheiro civil vai providenciar, que é o João Filho, os entulhos, né? Porque ele tem uma empresa, né? E está nos abençoando, né? Com a caçamba, com os entulhos. Isso aí está ofertando, né, para a gente. Então ele já vai estar também, além de ele ser engenheiro da obra, ele também é servo de Deus, ele está nos ofertando. Então, ore. Mas ore por algo importante que Deus tem falado no meu coração. Eu tenho orado e quero que vocês orem também, tá bom? Não só de chorar sozinho, não. Ore também. Para que Deus esteja guardando aqueles meninos que estão ali trabalhando. Levando de incidente a acidente, meus amados. Porque é obra, né? Quem já trabalha em obra sabe disso. Então, ore. Porque o inimigo, ele faz, pode poder tentar parar a obra. Já parou uma semana, porque todos ficaram doentes. Não foi de Covid, não. Doença, um está o dente, o outro tem um problema na perna. Mas não foi na obra também. Então, ore. E todos eles moram em Rosário. Eles saem lá de manhã, amanhã de manhã chega aqui meio-dia. Começa a segunda-feira depois de meio-dia. Mas ore pela questão livre de incidente a acidente. Amém? Ore também, o segundo pedido que vocês orem, pela rua V11, onde está a igreja instalada. Amém? Porque eu creio que cada morador ali, eu não tenho dúvida disso, eu creio que vão se converter em nome de Jesus. Amém? Então, a gente sabe que no hospital é essa manifestação quando a igreja chega. Tá? Nós temos que amar aquele povo e nós temos que orar e evangelizar eles em nome de Jesus. Então, ore, para que possa Deus ir quebrantando, né? A gente sabe que há um levante, porque alguns não querem. Eu não quero igreja do meu lado. Isso acontece, mas a gente tem que amar e fazer aquele de boa vizinhança, porque vão tudo servir ao Senhor Jesus. Amém? Deus por isso. Então, esse é o aviso que eu tenho a dar, tá bom?
E eu agradeço a Deus por o Senhor ter abençoado os amados que têm cooperado nessa obra. E também eu oro a Deus para que aqueles também que não têm, porque estão desempregados, para que Deus abra porta de emprego em nome de Jesus. Bem, vamos encerrar, se coloque de pé e vamos orar. Glória a Deus. Antes de nós orar encerrando, nós queremos que você olhe de lado e abençoe algum irmão e diga assim: meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Você pode olhar, meu irmão, que você nem conhece, mas abençoa ele vai receber, amém? Irmã Jeane, ele abençoa em nome de Jesus, amém? Deus por isso, amém? Glória a Deus. Não se pode se tocar, mas pode abençoar, amém? Posição de mão. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor que nos alcançou. Muito obrigado pelos nossos amados irmãos, ó Pai, que tem investido nessa obra, tem cooperado com essa obra, não somente com o seu dízimo e oferta, designada à construção do templo, mas também tem ligado para nós, tem dado a palavra de apoio, de conforto. Tem, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, somado em todas as formas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o dono da obra. Nós só somos, ó Pai, cooperadores. Nós só somos, ó Pai, discípulos do Senhor. E é por isso que em nome de Jesus nós cremos no teu agir, no teu operar. Porque a tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? E nós cremos nessa palavra, que nada pode impedir a obra santa do Senhor. Nada pode impedir a obra santa do Senhor que vai se realizar em nossos lares, nossas casas. Vai ser uma semana de libertação, de restauração, uma semana de cura, porque nós vamos chamar a introdução do Espírito Santo de Deus na nossa casa, no nosso lar. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está triste com alguns lares, mas há de se manifestar, porque pela tua palavra, ó Deus, no culto doméstico, o Senhor vai se manifestar, teu Espírito Santo, ó Pai, e vai derramar a tua glória, com poder e glória, e unção nas nossas casas, no nosso lar, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, de vida se converter nessa semana, porque, ó Deus, dê coragem aos amados, abrir a palavra, ó Pai, mesmo que seja um momento de crise no lar, de conflito no lar, mas que dê coragem para os amados abrir a tua palavra e meditar, e orar, e louvar o teu santo nome, ó Pai. Oh Deus, por isso nós cremos que a cada dia há uma palavra do Senhor para a tua igreja. Oh Pai, eu creio que domingo que vem nós vamos fechar aqui esse culto, um culto dessa campanha, ó Pai, orando a palavra. Vamos fechar aqui abençoando os amados e isso do testemunho de tantas bênçãos tu vai realizar nos nossos lares. Por isso, ó Pai, leva os amados em paz seus lares. Livre de acidente no trânsito. Guarde do homem fraudulento roubador. Ó Pai, cure os enfermos, Pai. Restaure aqueles que estão enfermos, doentes. Por isso, ó Pai, nós pedimos também pela irmã Clécia e a sua família, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja curando, restaurando, ó Pai, a tua serva e toda a sua família, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos pela Jéssica, que ontem nós visitamos, como ela está bem melhor, restaurada, ó Pai, ali é o milagre do Senhor. Nós pedimos pelo Senhor Domingos, ó Pai, o avô do teu servo Daniel, que tu opere e haja, Pai, em nome de Jesus. Pelo Senhor, que a irmã Rosimeire colocou no grupo, que nós estamos orando também, que o Senhor abençoe em nome de Jesus ele, restaure, ó Pai, os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, nos leve para nossos lares na tua paz, por amor de Deus, Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, e é que essa paz maravilhosa de Jesus esteja conosco, de agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus amados, amém? Vamos todos na paz, em nome de Jesus.